Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre interrogatório do réu. Processo penal, prova, terceira parte. Nós falamos na aula passada sobre o exame de corpo de delito e hoje nós falaremos sobre o interrogatório do réu, tá bom? Interrogatório. Primeira coisa é o seguinte, senhores, o que é o interrogatório? Eu digo o seguinte, que o interrogatório é a oportunidade que o réu tem de contar a versão. Ou também você pode dizer que o interrogatório é a inquirição, são as perguntas, feitas pelo magistrado ao réu. É isso? Então, fulano vai ser interrogado, ele vai ser ouvido como réu em juízo. Professor, só tem interrogatório na fase do processo? Você está perguntando se tem interrogatório só na fase do processo ou tem interrogatório também no inquérito policial. Tem também, o sujeito ele presta declarações, ele é ouvido também na fase do inquérito policial, tá certo? Então, interrogatório é o ato pelo qual o réu é questionado sobre duas situações. A pessoa dele, quem ele é, filho de quem, RG, CPF, a qualificação, nós veremos isso, e depois sobre os fatos, se são verdadeiros ou não, a acusação que pesa contra ele, tá bom? Tá? Senhores, antes de entrar nos artigos, que nós vamos debater os artigos e tal, você já viu o conceito, cuidado com aquelas situações do seguinte, que, por exemplo, já caiu no concurso dizendo o seguinte, que o interrogatório do investigado é o último ato do inquérito policial, uma vez que o delegado precisa de maiores elementos para poder interrogar o investigado. Falso. O CPP não determina se, na fase do inquérito, que seja o primeiro, no meio ou no fim do inquérito. Não. Tanto é verdade que o sujeito que é preso em flagrante, ele já é interrogado no flagrante, e o flagrante já é uma peça do inquérito policial, porque ele inaugura o inquérito policial, ele abre o inquérito policial. Então, não é verdade dizer que no inquérito policial, o interrogatório é o último ato do inquérito. Negativo, tá bom? O delegado pode ouvir o investigado a qualquer momento. Agora, cuidado. No processo, durante a ação penal, o interrogatório é o último ato da audiência. Como assim? Estamos num processo, eu sou réu, você que está me ouvindo é testemunha, tem vítima e tudo mais. Tá? Senhores, eu, réu, vou ser o último a prestar declarações naquele processo. Você, testemunha, vai ser ouvido antes de mim. Isto durante o processo. Durante o processo, sim, o interrogatório é o último ato da instrução. Agora, cuidado, hein? Porque na lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, o interrogatório na lei de drogas é o primeiro ato da audiência, tá certo? Então, cuidado. Se cair lei de droga no seu concurso, cuidado. O interrogatório do réu, na fase da ação penal, quando se tratar de lei de drogas, tem uma exceção. Desloca-se para o primeiro ato da audiência. Por exemplo, você é policial, eu fui preso em flagrante por tráfico de drogas, tá certo? Você e mais 3 colegas são testemunhas. Na audiência, vocês serão ouvidos primeiro e depois... na audiência, eu serei interrogado primeiro e vocês depois de mim, tá bom? Agora inverte. Se for um crime de roubo, por exemplo, vamos lá, vocês 3 policiais e eu réu. No roubo, porque não é lei de drogas, não tem procedimento especial, vocês, testemunhas, serão ouvidos primeiro e depois, no final, o réu. Tá certo? Na lei de drogas, o réu é o primeiro a ser interrogado, fora disso, ele é o último a ser interrogado, é o último a prestar esclarecimento, a prestar declaração. Tá bom? Aqui, senhores, o artigo 185 diz o seguinte, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído ou nomeado, tá bom? Aqui, esse artigo 185 faz referência ao inquérito policial na fase judicial.
judiciária, tá certo? Porque ele fala, ó, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, e a autoridade judiciária é na fase do processo, tá bom? Aqui esse artigo faz referência a isso, mas cuidado. É possível interrogatório na fase do inquérito? Sim. Agora, na fase do processo, vem os detalhes para você, ó. Primeira coisa, professor, é discricionariedade ou obrigação do juiz ouvir o réu? O CPP fala, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado. Não está dizendo poderá ser qualificado e interrogado. Não. Então, não é discricionariedade do juiz. Se o réu comparecer, o juiz está obrigado a ouvir. Por exemplo, você é juiz, eu sou réu. Você está convencido, porque tem testemunhas e tudo mais, as testemunhas vão prestar declaração na minha frente, antes de mim. Você, no final da audiência, porque já está 6 da tarde, sei lá, começou a audiência 1 da tarde, você falou assim, não quero nem ouvir o Marciano réu, eu já estou convencido. E olha que eu estou ali na frente, esperando. Estou lá na secretaria esperando, tá certo? Senhores, está errado. O juiz não pode fazer isso, porque é obrigação, é direito do réu prestar os esclarecimentos, a menos que o réu esteja foragido. Decreta-se a revelia dele. Senão, é direito dele ser interrogado. Tá bom? Cuidado, senhores. Será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, do seu advogado. Então, se perguntarem para você, é obrigatória a presença, melhor, o acompanhamento por advogado? Sim, obrigatório. Na fase judicial, na fase do inquérito, é obrigatória a presença ou acompanhamento de advogado? Não. Senhores, o Eike Batista não foi preso, tá certo, né? Não está respondendo aí? Imagina os senhores que ele chega lá sem advogado. No processo, o juiz vai nomear um defensor para ele. No inquérito, não precisa, tá bom? Tá? O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído, que ele esteja pagando, ou nomeado pelo juiz. No caso, defensor público ou defensor dativo. Defensor dativo é aquele nomeado só para aquele ato, tá bom? Ou um advogado particular que foi nomeado para aquele processo. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum e entre este e o preso. Senhores, isso aqui é para falar para você do direito do réu sobre entrevista prévia. Como assim? Conversar com o cliente. Imagina os senhores que eu fui fazer uma audiência aí na sua cidade. Saí de Cuiabá e fui fazer uma audiência aí na sua cidade, tá bom? Fui fazer uma audiência lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não conheço, tá certo? Eu fui contratado pela família do réu e tudo mais, cheguei em cima da audiência. É direito do réu conversar com o seu advogado antes de ser interrogado. É um direito dele. E não é conversar na frente de todo mundo, porque ele fala, entrevista prévia, você entrevista antes de ser interrogado, reservada, ou seja, tem que arrumar uma sala para o defensor e o réu conversar. Então, é direito do réu conversar com o seu advogado antes de prestar esclarecimento. Mesma coisa ocorre, mesmo direito ocorre quando for por videoconferência. No videoconferência, o réu está lá no presídio e tem um advogado lá na audiência, lá na sala com o juiz. A lei fala que é direito do réu que estiver lá no presídio ter um telefone para conversar com o advogado que estiver lá na sala de audiência. Lá no presídio, junto com o réu, também estará um advogado. Tem que colocar à disposição também do advogado que estiver no presídio um canal telefônico para conversar com o advogado que estiver no fórum. É direito, por isso que fala, entre este e o preso, ou seja, entre o advogado que estiver na sala da audiência e o preso.
ou entre o advogado que estiver no presídio e o advogado que estiver na sala de audiência. Nós teremos um tópico aqui só de interrogatório por videoconferência, tá bom? Local do interrogatório. Se perguntar para os senhores, o interrogatório ocorre onde? Simples, senhores. Se o réu estiver preso ou se o réu estiver solto. Se o réu estiver preso, o interrogatório, diz o CPP, o juiz vai até o presídio para ouvir o preso. Ou, se não tiver estrutura no presídio para acolher o juiz, o presídio tem que... O sistema prisional providencia para deslocar o preso até o fórum. Mas a regra, cuidado, é que para o preso, o local do interrogatório seja no presídio. Solto, será feito o interrogatório no fórum, na sala de audiência. Aí cabe o réu solto ir até o fórum. Por quê? Porque se ele não for e foi devidamente intimado, ele vai ser declarado rével e o processo vai correr sem o interrogatório dele, não interessa, tá bom? Cuidado com a pegadinha. Sobre o interrogatório, indica a alternativa correta. Letra A. O CPP determina que o interrogatório do preso será feito sempre por videoconferência. Falso. Tá certo? Videoconferência é uma exceção. O interrogatório do preso será pessoal. O que é isso? O juiz tem que olhar para a cara do preso. O juiz vai até o presídio. Ou, se o presídio não tiver condições, né, de abrigar o juiz, porque não tem servidor, não tem sala, não tem estrutura, não tem segurança, aí o preso será, então, escoltado até a sala de audiência, até o fórum. Tá bom? Veja o artigo que trata disso, senhores. Olha aqui, ó. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que se estiver recolhido, no presídio, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Ou seja, em regra, teria que ser feito no presídio, mas não tem condições para garantir a segurança do Ministério Público, do defensor, do juiz, etc. Aí o preso vai até o fórum. Direito ao silêncio. Cuidado. Marciano, professor, o preso, ele é obrigado a falar? Não. Ele tem direito ao silêncio. Agora, cuidado com a pegadinha. O interrogatório, ele é composto de duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Cuidado! Sobre o interrogatório, indica a alternativa correta. O réu não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, inclusive sobre os dados qualificativos. Falso! Cuidado! A primeira parte do interrogatório é sobre os dados qualificativos. Qualificação do réu. Você é juiz, eu vou para o interrogatório, eu sento na sua frente. Você não vai perguntar, Marciano, foi você que atirou no fulano de tal no dia tanto? De cara você não pergunta isso. Você primeiro pergunta, qual o seu nome? Nome do seu pai, nome da sua mãe. Você vive de quê? Tá? Já foi preso? Tá? Seu endereço, CPF, RG, responde a processo. Você está perguntando, você quer saber os meus dados qualificativos, a qualificação. No que tange a primeira parte, o réu não tem direito ao silêncio. Cuidado, no que tange a primeira parte, o réu não tem direito ao silêncio. Inclusive, se ele mentir, ele responde por isso penalmente, tá certo? No que tange a segunda parte, aí sim, porque a segunda parte, senhores, é sobre os fatos imputados ao réu. Eu chego na sua presença para ser interrogado, você vai perguntar, qual é o seu nome? Marciano Xavier das Neves. RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, endereço, tá? Qual a sua renda? Piriri parará, vive do quê? Trabalha do quê? Já foi processado? Já foi preso? Terminou isso aí? O juiz falou assim, eu vou ler uma denúncia que pesa contra você, Marciano. Você não está obrigado a responder às perguntas. Você vai ler a denúncia, o Ministério Público vai narrar uns fatos, e desses fatos, né, e sobre esses fatos, aí sim eu tenho direito ao silêncio. Cuidado com isso, tá bom?
Aqui, ó. Depois de devidamente qualificado, ó, depois de ter passado a primeira fase, porque ele fala, ó, o 186. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós somos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a Lac Concursos é daqui de Cuiabá. A Lac Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na Lac Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele está transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100,00. E nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lac Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lac Concursos, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.